Exercício número 1 do desafio. Neste exercício, você deve fazer a razão utilizando as informações fornecidas pelo enunciado do desafio para o cálculo de velocidade média. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado do desafio. Utilize exatamente as informações que o desafio está passando, para que nas próximas questões a equação geral possa ser utilizada. Exercício número 2 do desafio. Neste exercício, você deverá calcular a velocidade média através das informações fornecidas pelo enunciado do desafio. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado do desafio. Você pode utilizar a equação geral escrita no exercício número 1 do desafio para facilitar. Cuide com as unidades de medida. Não é obrigatório utilizar as unidades durante o cálculo, mas na resposta final é obrigatório escrever a unidade correta. Exercício número 3 do desafio. Neste exercício, você deve fazer a razão utilizando as informações fornecidas pelo enunciado do desafio para o cálculo de densidade demográfica. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado do desafio. Utilize exatamente as informações que o desafio está passando, para que nas próximas questões a equação geral possa ser utilizada. Exercício número 4 do desafio. Neste exercício, você deverá calcular a densidade demográfica através das informações fornecidas pelo enunciado do desafio. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado do desafio. Você pode utilizar a equação geral escrita no exercício 3 do desafio para facilitar. Cuide com as unidades de medida. Exercício número 1 da página 73. Neste exercício, você deve ler o enunciado e responder cada item com a razão correta. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado. Primeiro, defina as grandezas que estão sendo informadas para depois fazer a razão. O resultado final deve sempre ser o mais simplificado possível. Exercício número 2 da página 73. Neste exercício, você deve definir se as letras B e C do exercício 1 da página 73 são razões inversas e depois calcular a multiplicação entre as razões. Algumas dicas são: reescreva as razões para facilitar a comparação. Para definir se as razões são inversas, é possível verificar se ocorreu a troca entre o numerador e o denominador com relação às grandezas. Outra forma de definir a razão inversa é o resultado da multiplicação entre as duas grandezas ser igual a 1. Exercício número 3 da página 73. Neste exercício, em cada item, você deve escrever a razão na forma de fração irredutível. Algumas dicas são: primeiro, faça a razão na ordem em que o enunciado está informando. Fração irredutível nada mais é que você simplificar até que não seja mais possível. Exercício número 5 da página 73. Neste exercício, em cada item, você deve calcular a velocidade média através das informações fornecidas pelo enunciado. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado de cada item. Você pode utilizar a equação geral escrita no exercício 1 do desafio para facilitar. Cuide com as unidades de medida. Exercício número 6 da página 73. Neste exercício, você deverá calcular o tempo através das informações fornecidas pelo enunciado. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado. Você poderá utilizar a equação geral da velocidade média e utilizar a ideia de equações para descobrir o valor, podendo usar x como incógnita. Exercício número 7 da página 73. Neste exercício, você deverá calcular a distância através das informações fornecidas pelo enunciado. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado. Você pode utilizar a equação geral da velocidade média e utilizar a ideia de equações para descobrir o valor, podendo usar x como incógnita.
Exercício número 10 da página 73. Neste exercício, em cada item, você deverá realizar cálculos relacionados à densidade demográfica, através das informações fornecidas pelo enunciado. Algumas dicas são: leia com atenção o enunciado de cada item. Descubra exatamente o que cada item está solicitando para ser calculado. Você pode utilizar a equação geral escrita no exercício 3 do desafio, para facilitar. Cuide com as unidades de medida. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar no grupo de dúvidas da turma ou então no meu contato pessoal. Lembrando que as fotos dos exercícios deverão ser enviadas somente no meu contato pessoal, para facilitar a organização e a conferência das atividades. Estas atividades vou aguardar até sexta-feira, dia 7 de agosto. Muito obrigado!